Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós que estáis assistindo esse vídeo. Hoje, queridos amigos, queridos irmãos, eu quero falar sobre uma incrível ilusão crescente. E para falar sobre isso, eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus, como vocês já sabem que é meu costume, porque não me interessa dar a minha opinião. Eu peço ao Espírito de Deus que fale aos vossos corações através da sua poderosa palavra, porque o máximo que eu posso conseguir é falar aos ouvidos de vocês. Mas para falar ao coração de vocês é preciso que o Espírito de Deus fale. E para isso, ele sempre usará a palavra de Deus, que não pode ser contradita por ele mesmo. Deus, é lógico, não é? Não vai contradizer a sua própria palavra. Eu gostaria que, se você quisesse, né, você estiver disponível, puder abrir a sua Bíblia em Lucas 17, de 26 a 30, você pode ler comigo o que está escrito aqui. Vejam bem, Lucas 17, 26 a 30. E logo após, Lucas 21, dos versos 34 ao 36, ok? Vamos lá? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Agora, Lucas 21, 34 a 36, ok? Acautelai-vos por vós mesmos, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, orando. Até aí. Amém? Aqui, amados, temos mais uma evidência que argumenta poderosamente em favor de um arrebatamento antes da tribulação. Eu disse antes da tribulação. A vinda de Cristo será em um momento semelhante aos dias de Noé e Ló. Essas foram épocas de grande imoralidade, e nesse aspecto nossa geração é semelhante, nesse aspecto. Porém, não é a isso que Jesus, o Senhor, se refere, pois nada é dito sobre a maldade daqueles dias. A ênfase, ao contrário, está no fato de a vida ser normal, comer, beber, comprar, plantar, construir. Repararam isso? E no fato de que a última coisa esperada era julgamento. Assim também será no retorno de Cristo Jesus. O próprio Senhor disse isso. O que nós lemos, acabamos de ler, foi dito por ele. Mais uma vez, amados, vemos que o arrebatamento e a segunda vinda devem ser dois eventos separados, acontecendo em tempos diferentes.
E certamente os versículos que eu acabei de ler com você, espero, não descrevem nem a situação econômica ou a atitude na terra no momento da segunda vinda de Cristo. Não. E, consequentemente, outro evento deve ser o tópico da passagem. Outro evento. O tópico da passagem que nós lemos, se você não entendeu direito o que eu quis dizer. A segunda vinda ocorre em Apocalipse 19. Os capítulos anteriores descrevem a devastação progressiva na terra, que a esse ponto alcançou proporções catastróficas inimagináveis. Não dá para a gente imaginar mesmo. Não dá. Não dá. A coisa é muito séria, muito grande. É grandiosa demais para mentes tão limitadas, pelo menos quanto a minha. A vida não será nem um pouco normal. Até comer e beber será um problema, pois a fome torna-se ou tornou-se excessiva. Estou indo lá em Apocalipse. Apocalipse 6, versos 5 e 6, você tem uma ideia disso. 1/3 das árvores e toda a erva verde foi queimada. 1/3 do oceano virou sangue e 1/3 das águas do mar tornou-se amarga e venenosa. Veja, compare, por favor, com Apocalipse capítulo 8, dos versos 7 ao verso 11. Nem mesmo comprar, vender, plantar, construir ou qualquer outra coisa faz parte da vida normal nessa época. Mais de 1 bilhão de pessoas, eu disse mais, de 1 bilhão de pessoas, morreram nas pragas e nas guerras. Houve distúrbios cataclísmicos da natureza que deixaram a terra pulverizada. E, logicamente, consequentemente, seus habitantes em condições desesperadoras. Certamente, as condições na Terra, na hora da segunda vinda, são exatamente o oposto daquelas a que Jesus Cristo, o Senhor, se refere. Nos dias de Noé e de Ló, o julgamento de Deus era desconhecido. E era a última coisa que aqueles que estavam prestes a sofrê-lo esperavam. A disposição das pessoas, acredito que você tenha notado isso, na Terra, logo antes da segunda vinda. Veja, preste atenção, estou fazendo diferença comparando entre a segunda vinda e o arrebatamento. O arrebatamento vem primeiro e depois vem a segunda vinda. Antes do arrebatamento, a vida era normal. Depois é que vem a tribulação. E na época da segunda vinda, a segunda vinda é após a tribulação. É isso que você precisa reparar, notar. A disposição das pessoas, repito, antes da segunda vinda também não se parece nem um pouco com a atitude otimista e confiante de não haver julgamento, que predominava logo antes do dilúvio e logo antes da destruição de Sodoma. Os habitantes da terra, perto do fim da 70ª semana de Daniel, já terão percebido há muito tempo que o julgamento de Deus está sendo derramado sobre eles. A 70ª semana de Daniel antecede a batalha do Armagedon, mas vem depois do arrebatamento. Isto é preciso que nós tenhamos consciência. E para ter consciência disso, basta estudar a palavra de Deus.
Não é o que está na internet que você tem que estudar. Você tem que estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus está mais firme do que os próprios céus. Eu ia dizer no singular, mas resolvi dizer nos próprios céus. E você sabe disso. Ou deveria saber, pelo menos. Você deveria meditar mais sobre isso, que é coisa importantíssima para todo aquele que é verdadeiramente cristão, para não ficar engolindo bobagens que houve através do fulano que acha isso, ciclano que acha aquilo, beltrano que acha aquilo outro. Não é o que eu acho, é o que diz a palavra de Deus, viu? Como nós lemos em Apocalipse 6, de 15 a 16, todos na terra tentam se esconder de Deus e clamam para as rochas e montanhas caírem sobre eles para protegê-los do julgamento divino. Veja que situação se chega. Veja como é isso aí tão grandioso, tão tremendo, tão maravilhoso aos nossos olhos. Não é? Mas, graças a Deus, a igreja terá sido tirada nessa época. Cristo Jesus, quando fez menção a estas duas passagens que nós lemos no início do nosso vídeo de hoje, só podia estar pensando num arrebatamento pré-tribulação. Pré-tribulação. Quando Cristo diz, assim como foi nos dias de Noé, é absolutamente certo que ele não descreve condições que prevalecerão ao tempo da segunda vinda. Logo, conclusivamente, essas devem ser condições que prevalecerão numa outra ocasião, logo antes do arrebatamento. E, obviamente, amados, antes da devastação do período da tribulação. Um arrebatamento pré-tribulação é, portanto, imperativo. Eu disse imperativo. Mas o simbolismo está errado. Alguém vai falar, com certeza. Com certeza. Né? Tem sempre aqueles que gostam de se opor. E eu pergunto, por que você está se opondo? Porque eu me oponho. Às vezes não mostram nem o motivo da oposição. Apenas não concordam. E todo mundo tem direito de concordar ou discordar. E eu não estou nem aí para isso. Eu estou para a palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu não creio em graus de instrução. Eu sou apenas uma pulga no deserto. Eu sou um zero à esquerda com relação a tantos sábios que tem por aí, viu? Mas eu creio na palavra de Deus. Para mim, louco não é aquele que é, entre aspas, aí, pancada da ideia, não, tá? Para mim, louco é aquele que não crê na palavra de Deus, que crê mais nos ensinos da faculdade, da universidade, no grau de PhD, em quantas línguas falam, do que no que está escrito na palavra de Deus. Louco, para mim, é quem crê em si mesmo, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, se baseia no seu próprio entendimento. Mas, para mim, quem ouve a voz do Espírito Santo, ainda que fosse louco, não seria. Porque se ele ouve a voz do Espírito Santo, ele não errará o caminho, de forma alguma. Mas, como eu disse, aqueles que se opõem vão dizer, o simbolismo está errado. A afirmação de Cristo é diferente em Mateus 24, 39. E se você quiser ler, você vai ver que ali se diz, e não o perceberam. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos.
o dilúvio os levou a todos, isto é, aos perversos. E a partir disso, argumenta-se que não foi Noé e sua família, um símbolo dos crentes, que foram levados, mas os não crentes. Então não haverá nenhum arrebatamento. Não é o que dizem? Mas os perversos serão levados para o julgamento e os justos permanecerão na terra. Esse é, irmãos, o argumento costumeiro. Tá? Esse é o argumento que eles costumam apresentar. Agora, na verdade, tanto Noé quanto aqueles que rejeitaram suas pregações foram levados. Noé e sua família foram levados pela arca, flutuando na água. Um símbolo que, apesar de imperfeito, do arrebatamento. E os perversos foram levados. Levados a quê? Levados à morte pelas águas do julgamento. Agora, com relação a Ló, no entanto, o simbolismo é nítido. É nítido. Preste bem atenção. Ele e sua família foram definitivamente tirados de Sodoma pelos anjos, um tipo de arrebatamento. E, depois de sua partida para a segurança, caiu o julgamento de Deus, um tipo da tribulação. O arrebatamento, pré-tribulação, não poderia ser exemplificado mais corretamente. Tenha certeza disso. Leia, releia, 1, 2, 3, 4, 100 vezes se necessário, para que você tenha sua mente aberta sobre isso. Peça a direção do Espírito de Deus, porque é Ele que vai abrir os olhos do teu entendimento, vai abrir os teus ouvidos para que tu ouças a palavra de Deus como ela deve ser ouvida. Porque o ouvir a palavra de Deus é que gera fé em nossos corações. Eu sei que existe muita rejeição por aí do arrebatamento. Quem não quiser subir, não suba. Fala, Jesus, eu não quero subir. Mas se você for um verdadeiro crente, está apenas sendo ensinado errado, mesmo que você diga isso, ele vai te levar, se você for verdadeiramente um cristão. Agora, se você não for um verdadeiro cristão, mas se é Jesus, eu quero subir, não vai subir. Não adianta. Você se lembra daquela passagem do Êxodo, não se lembra? Você se lembra disso? Quando Moisés recebeu de Deus a ordem para que fosse morto um cordeiro e que pegasse o sangue do cordeiro e colocasse nas vergas e nas ombreiras da porta. E quando passasse a morte, para levar o primogênito de cada família, quando a morte visse o sangue na porta, não entraria naquela casa. Veja bem, não importa quem estava atrás da porta para dentro. Se da porta para dentro tivesse só santos, só gente maravilhosa, só gente perfeita, somente gente boníssima, mas não tivessem colocado sangue na porta e nas ombreiras, nas vergas, a morte entraria e levaria. Mas, se da porta para dentro só tivesse gente pecadora, gente devassa, prostitutas, ladrões, pessoas de coração ruim, mas que tivessem obedecido o conselho de Moisés e colocado o sangue na porta, nas suas ombreiras, nas vergas da porta, nas suas ombreiras, a morte passaria direto. Então, veja bem, a morte não iria olhar para quem estava da porta para dentro.
ela iria olhar para o sangue que estava na porta, porque quem estava na porta para dentro foi salvo pelo sangue, não por suas boas ou más obras. Não é isto muito importante para que a gente medite num momento como esse. Por mais claras, amados de Deus, que as Escrituras sejam, a verdade do arrebatamento ficou perdida em grande parte durante séculos por causa da apostasia e do domínio do catolicismo romano. Ela nem foi descoberta durante a Reforma, como eu já falei em vídeos bem anteriores a isso, bem anteriores, e às vezes até tratando de outros assuntos, né? Não sempre de escatologia. Nenhum dos credos da Reforma faz a distinção essencial entre o arrebatamento e a segunda vinda. Eles se referem apenas a uma vinda ou um retorno em sentido generalizado. O arrebatamento não foi nem encontrado entre os trabalhos de alguns dos escritores cristãos mais lidos, como, por exemplo, C.S. Lewis. Não chegou sequer a mencionar o arrebatamento quando ele escreveu o seu famoso ensaio que foi denominado A Última Noite do Mundo. Ele não cita isso. Ele discute sobre os eventos finais da história mundial, mas não entra no detalhe do arrebatamento. Eu acredito que cada coisa vem sendo revelada, que o livro vem sendo aberto, ou os olhos das pessoas, dos cristãos, vem sendo abertos para isso agora, no final dos tempos. Um número surpreendente de evangélicos hoje em dia está rejeitando o arrebatamento na esperança de ficar aqui e conquistar o mundo. Imagine isso, que coisa incrível. Abrir mão do reino dos céus em prol da terra. No reino mundano, existe todo um movimento conhecido como filhos manifestos que rejeita o arrebatamento. Cabe, amados de Deus, aos crentes, de acordo com esse ensinamento, manifestarem-se como filhos de Deus, adquirindo a perfeição impecável. Opa, eu quero aprender isso, viu? Eu não consigo viver sem pecado. E imortalidade. Isso, eles dizem, não acontecerá quando Cristo voltar, mas deve ser alcançado para trazê-lo de volta. Veja que argumento louco deles, que o homem tem que alcançar a impecabilidade e a imortalidade para trazer Cristo de volta. Como? Onde? Quando? Quando é que o homem deixa de ser homem? Assim como Deus não deixou de ser Deus, Satanás não deixou de ser Satanás, o homem também não deixou de ser homem. Suas características são sempre as mesmas. O homem sempre é pecador. Pode ser até redimido por Cristo Jesus, nosso Senhor, mas é pecador. Por isso que Jesus sofreu na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu e do teu pecado. Vencedores que se manifestam como filhos de Deus dessa maneira, deverão, então, nesse poder, dominar o mundo. Cabeça deles, viu? Cabeça deles. Quando a igreja tiver, na verdade, estabelecido o reino, Cristo voltará à terra
não para levar alguém para o céu, mas para reinar sobre o reino oferecido a ele pelos vitoriosos. Veja que cabeça oca para imaginar isso, que a igreja é que vai oferecer o reino a Cristo. O reino já é dele, irmãos. Dele são todas as coisas. As que você vê, as que eu vejo e as que nós, nem você nem eu podemos ver, dele são tudo. Tudo foi feito por ele e para ele, por meio dele. Mas existem ensinamentos absurdos como estes que eu acabei de falar aqui agora. Esse ensinamento, que é um ensinamento obviamente não bíblico, originou-se num reavivamento pentecostal no Canadá por volta, veja, já faz tempo, 1948. 1948. Um suposto pronunciamento profético deu a interpretação divina de Romanos 8:19. E se os ouvintes tivessem apenas lido o contexto, ou seja, os versículos 14 até o 25, ao invés de aceitar cegamente uma profecia, eles teriam visto quão falsa era essa ideia. Assim como hoje tem muita gente se denominando profeta, quando a Bíblia diz que os profetas duraram até João. Não estou me referindo agora ao dom de profecia, um dos 9 dons do Espírito Santo, mas pessoas que dizem que foram chamados para ser profetas, assim como foi Jeremias, Isaías, Sofonias, Oséias, Miqueias e muitos outros. Não existe mais daquele jeito. Daquele profeta, somente até João, irmãos. A Bíblia já tem uma capa final. Não se pode acrescentar nada. Há um aviso sobre isso no final do livro de Apocalipse. Meus amados, a revelação dos filhos de Deus vem com a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja o verso 23 de Romanos 8. Ou seja, quando eu me refiro à redenção do nosso corpo, eu estou falando da ressurreição dos mortos e transformação dos vivos no arrebatamento e com a glorificação do crente com Cristo no céu. Verso 17. Apesar de ser condenada imediatamente como heresia e limitada a um grupo fanático por anos, esse ensinamento tem ganhado ainda hoje aceitação entre pentecostais e carismáticos, ignorando completamente a promessa de Jesus Cristo de nos levar para o céu. E outras passagens bíblicas que muitas e muitas vezes falamos aqui, um dos líderes do movimento escreveu o seguinte, isso foi ele que escreveu, tá bem? Não estou eu falando, não. Você deve estudar livros sobre a ida para o céu num tal de arrebatamento, ele põe entre aspas, se isso lhe agrada. Nós queremos estudar a Bíblia para aprender a viver e amar e a trazer o céu à terra, palavras dele, viu? Ora, a gente pode ver uma deturpação máxima das Escrituras. Imagine só, nós vamos trazer o céu para a terra. Que orgulho cego, irmãos. Que besteira. Que loucura. Algumas das afirmações de homens assim são tão contrárias às Escrituras que é difícil
difícil acreditar que aqueles que a fazem sequer já tenham lido a Bíblia. Realmente, eles a estudam e ainda chegam a essas conclusões. O pastor é de uma igreja de 12 mil membros, lá em Atlanta, perto de Atlanta, nos Estados Unidos, e autor de vários livros. Ele, apesar de negar fazer parte desse movimento, ele ensina as mesmas doutrinas não bíblicas. E é importante notar a total deturpação da palavra de Deus no que eu vou dizer agora. Ele diz lá, e eu vou ler para você aqui, para você ver como ele deturpa a palavra de Deus. Veja só o que ele diz. Nós, já é ele falando, tá? Nós, os vivos, os que ficarmos, somos deixados aqui para um propósito definitivo. Derrotar o último inimigo, que é a morte. Deus nos deixou aqui para assumir o domínio da terra. A rejeição de ensinamentos bíblicos claros, irmãos, não poderia ser mais deliberada. A Bíblia é clara quando diz que Cristo vence a morte e diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Agora, esse autor famoso, ele começa a afirmação com uma citação parcial da Bíblia. Eu disse parcial. Ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos. Daí, ele substitui o restante do versículo por suas próprias palavras, contradizendo o que Deus disse, porque a Bíblia diz, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressurgiram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, não para ficar aqui para dominar a terra. Em 1 Tessalonicenses 4, 17, creio que você já tenha lido esse versículo muitas e muitas vezes, e você pode ver isso. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, o comentário desse herege, o comentário de que nós, os vivos, os que ficarmos, somos deixados aqui, é exatamente o oposto de seremos arrebatados, o que a Bíblia promete maravilhosamente. E é uma promessa que traz consolo, traz esperança, traz alegria. E iremos nós, já falei, acabei de falar, e vou reforçar, iremos nós derrotar a morte? Você não acha que é uma tolice das grandes essa afirmação? O ensinamento da palavra é bem claro. Cristo é aquele que venceu a morte. Não há nada que devamos ou possamos fazer para dominar a morte. Cristo nos concede o poder da sua ressurreição, com o perdão dos pecados e a dádiva de vida eterna. Nossos corpos, no entanto, permanecem sujeitos à morte até que ele volte para ressuscitar os mortos e transformar os vivos e levá-los juntos ao céu. Vou procurar dar para você a sequência dos eventos apresentados em 1 aos Tessalonicenses 4.
Vou tentar colocar em sequência. Veja, primeira coisa, o Senhor desce do céu para tirar sua igreja do mundo. Segunda coisa, ele dá a ordem. A trombeta ressoa, porque diz, ao som da última trombeta, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 15. Os mortos se levantam incorruptíveis e sobem para encontrá-lo. Sobem para encontrá-lo. Terceira coisa, os corpos dos crentes vivos também são transformados em corpos imortais e levados para o encontro nos ares. Quarta coisa que eu quero deixar para você. Nosso Senhor leva os santos de toda a era da igreja para os céus. Amém? Confira aí. Verifique a sequência. Você mesmo. Mais tarde, Paulo complementa esse ensino em 1 aos Coríntios 15, dos versículos 51 até o 57, contando-nos que esse evento incrível acontecerá num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A palavra de Deus não poderia ser mais clara, irmãos. Veja, a palavra de Deus. E ela afirma que a vitória final sobre a morte acontecerá quando Cristo retornar, ressuscitar os mortos e transformar os vivos. Só então a morte terá sido tragada pela vitória. E isto, ou isso, para corrigir o português, não acontece por nossa confissão positiva de que temos vitória sobre a morte, ou por acreditar em Deus para obter a imortalidade. Isso é obra de Cristo. É obra que ele fará quando ele voltar para nos levar aos céus. Esse mesmo pastor, todavia, cuja influência cresceu e cresce através de livros, rádio e televisão evangélicos e palestras em conferências, ele diz o seguinte: a Igreja de Jesus Cristo ainda não venceu a morte, mas esse último inimigo será derrotado totalmente antes da volta de Cristo. Aí eu pergunto para você, antes da volta de Cristo? Antes? Essa afirmação, amados, está em direta contradição com os versículos que eu acabei de citar. Mais perversão das Escrituras se segue. Ele dizendo, a igreja será transformada em um momento, num piscar de olhos, e então se tornará a grande e glorificada igreja de Jesus Cristo na terra. Ao contrário, isso acontecerá quando nós formos levados para encontrar Jesus nos ares e ele nos levar ao céu, ao céu. Esse homem insiste que acredita no arrebatamento quando está na presença daqueles que acreditam.
e dá uma falsa impressão de que quer dizer o que eles querem dizer com esse termo. Mas, na verdade, porém, o seu, eu coloco entre aspas agora, arrebatamento, não tem nada a ver com levar a igreja ao céu. É um termo alegórico que significa a transformação da igreja para um estado de espírito mais elevado, com domínio sobre toda a doença e morte, de modo que a igreja possa conquistar o mundo. E ele continua dizendo, eu creio que quando Cristo retornar, a igreja haverá tomado tal domínio sobre a terra, que o governo sobre a terra já terá sido estabelecido. Amados, se a igreja já tiver dominado o mundo, Cristo, na sua vinda, não terá que destruir o anticristo. Concorda comigo? Esse ensinamento chocaria Paulo, que declarou especificamente, sob a inspiração do Espírito Santo, o seguinte, sobre o anticristo: a quem o Senhor Jesus matará pela manifestação da sua vinda. Confira na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. O Senhor não precisará resgatar Israel em Armagedon. A igreja estará controlando e já terá conquistado, se não convertido, o anticristo, segundo o ensinamento de tal sujeito. Nós podemos descartar Ezequiel 38, 39, Zacarias 12, 13 e 14, Apocalipse 19 e numerosas outras escrituras que esses novos profetas substituem por revelações modernas. Então, cuidado com eles. Cuidado com eles. Deus não substituirá a sua palavra por nada. Ela é eterna. Você sabe disso. Você sabe que ela é eterna. Pode ser. Irmãos, e para terminar com qualquer dúvida sobre o que esses homens acreditam, o assistente e irmão desse pastor, ele complementa, ele diz o seguinte, olha, as próximas palavras que eu vou dizer agora são ditas por ele, tá bom? Durante séculos, agora já é ele falando, Deus tem esperado seu reino ser estabelecido por nós na terra. Deus espera dar sinal da vinda de seu filho para a terra. Mas isso não pode e não acontecerá até que o corpo de Cristo, a igreja, esteja madura. Nós, aí, entre parênteses aí, por erro no passado, achamos conveniente focalizar nossa atenção na nação de Israel e designar a eles o papel de relógio de Deus. Veja só, coisas que nós dizemos, né? Ainda é ele falando aí, tá bom? Por favor, preste atenção. Se precisar ouvir de novo o áudio, assistir, ouça para você entender direitinho. Ainda é eles falando. As escrituras claramente mostram que nós, a igreja, nos tornamos Israel. O relógio de Deus não é um grupo étnico identificável. O relógio de Deus é sua igreja, o Israel espiritual. Mas não espere que o arrebatamento o resgate. Se você quer trazer Cristo de volta à terra, você pode fazê-lo.
Nós podemos fazê-lo. Nós temos em nossas mãos a chave de sua volta. Aí terminam as palavras dele. Aí eu te perguntaria, meu irmão, será que esse cara bate bem da cabeça? Você prestou atenção que heresia tremenda? Nós temos a chave de trazer Cristo agora. Então vamos trazê-lo agora? Vamos? Vamos combinar de daqui a 10 minutos, depois de terminar esse vídeo, a gente trazer Cristo? Já que é a gente que pode fazer. E o que me deixa espantado, o que me deixa, às vezes, até irritado, é como é que verdadeiros cristãos podem acreditar nessa baboseira toda. Você dirá para mim, mas pastor, se o senhor é verdadeiramente cristão, você não vai se irritar. Vou sim, irmãos, eu sou de carne. Eu sinto amor, eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu sinto tristeza, eu sinto indignação. Tudo que um ser humano tem, eu tenho. E não sou santo, não. Eu sou pecador. Cristo me salvou por sua grande e infinita misericórdia. Agora, veja, concluindo o que nós estamos falando, né? Então, nós temos que estabelecer o reino. E assim fazendo, não é? Sob o ensinamento dele, podemos trazer Cristo de volta à Terra. É o que eu disse agora. Vamos combinar de daqui a 10 minutos trazê-lo? Cristo não nos leva para encontrá-lo nos ares, segundo tais ensinamentos, nem nos leva para o céu. Ele desce à terra para reinar sobre o reino que nós estabelecemos para ele. Eu estabelecer reino para Cristo? Será que fui eu que morri por ele na cruz do Calvário? Totalmente ao contrário, já percebeu isso? E na ideia deles, isso nós é que tornaremos possível a vinda de Cristo. O arrebatamento é uma ilusão. Não, você já ouviu isso quantas vezes? Uma teoria escapista para aqueles que não estão dispostos a se envolver na mudança do mundo. Assim, alega esse movimento e movimentos iguais a esse que cresce entre os que se denominam evangélicos. São cristãos nominais, cristãos apenas de nome. Falam bonito, falam macio, falam com tanta beleza, com tanta sabedoria, mas estão enganando você. O falso mestre, o falso profeta nunca será alguém que não conhece bem as Escrituras, nunca será alguém de grau mínimo em seus estudos. Olha, meus amados, isso é uma ilusão com consequências sérias. Sérias. As consequências de acreditar em tais doutrinas, em tais mestres ou profetas, falsos com certeza, são bastante severas para aqueles que se apegam a esse engano. Sim, severas. A palavra afirma claramente que Cristo vai nos levar para encontrá-lo nos ares e nos levar para o céu. Logo, todos os que tiverem os pés plantados nesta terra, ao encontrarem um Cristo, eu disse um Cristo, eu não disse o Cristo, um Cristo, que não veio para levá-los ao céu, mas para reinar sobre o reino que estabeleceram para ele, terão trabalhado para o anticristo. Você duvida disso? O ensinamento de que a igreja deve possuir a terra para que Cristo possa voltar para governá-la está preparando tanto o mundo quanto uma igreja professa, porém falsa, para acolher o anticristo quando ele vier.
Esse reino falsificado será estabelecido antes do reino milenar de Cristo. Realmente, como nós já vimos, a segunda vinda acontecerá especificamente para destruir o reino do anticristo. E sempre podemos ver a argumentação que crer num arrebatamento pré-tribulacional deixa a pessoa despreparada para enfrentar o anticristo. É verdade. E sujeita a ilusões. Os fatos são justamente o contrário. São aqueles que negam o arrebatamento que se fazem mais vulneráveis ao engano mais horrível. Que pena. Que pena. O anticristo irá passar, ou irá se passar, se fará passar pelo próprio Cristo, que eles esperam vir à terra para reinar. Ele lhes dará os parabéns pelo bom trabalho que fizeram em preparar o mundo para o seu reinado. Centenas de milhões, veja o que eu disse, centenas de milhões daqueles que se chamam crentes serão completamente enganados. Na realidade, a crença no arrebatamento é o caminho mais certo para se evitar o engano. Seja de onde for que um Cristo apareça, quando ele entrar em cena, se não ressuscitar todos os crentes mortos e levá-los com os crentes vivos para o céu, ele será uma fraude. Por isso que eu falei um Cristo, não o Cristo. Eu usei um artigo indefinido, não o definido. Viu, meus amados? Você já pensou nisso? Às vezes eu fico assim, ó, pensando como é que as pessoas podem engolir tantas baboseiras. Que é mais fácil escutar do que pegar a Bíblia, estudar. E muitos que são sábios deturpam a palavra, fingem não ver coisas que estão no original ou nos originais. Aí de várias traduções para uma só palavra, eles escolhem aquelas que mais lhes são convenientes. Agora, eu falei que seria uma fraude, na verdade, se aparecer um Cristo aí e não ressuscitar todos os mortos de todos os tempos e não levar junto com os vivos, os cristãos vivos, para o céu, ele será uma fraude. E isso é algo que o anticristo, com toda a sua bagagem de truques e sinais milagrosos de mentira, não poderá realizar. O anticristo não poderá ressuscitar todos os crentes de todos os tempos e nem pegar os que estiverem vivos e transformar todos e levar para o céu. O anticristo, com todo o seu poder satânico, não poderá fazer tal coisa. E para quem não acredita no arrebatamento, ou seja, em ser levado para o céu, é concebível que o anticristo faça tal demonstração psíquica de poder satânico que muitos pensarão que ele seja Cristo. Paulo avisou sobre esse homem sem lei. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao 12, Paulo vem dizendo o seguinte, leia comigo, por favor, do 9 ao 12. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram
o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Irmãos, podemos falar agora, para encerrar nosso vídeo de hoje, sobre uma forte ilusão vinda de Deus. Uma forte ilusão vinda de Deus. O anticristo fará exatamente o que a Bíblia profetizou, ou profetiza. Por exemplo, para estabilizar a economia mundial, ele instalará um sistema mundial de compra e venda que empregará um número 666 de alguma maneira. Não precisamos especular sobre o papel que esse número desempenhará. Não precisamos especular sobre isso. Já tem especulações demais aí, de sobra, para dar e vender. Aqueles que não o obedecerem não poderão comprar ou vender. Ele colocará sua imagem no templo, uma imagem que todos serão forçados a adorar sob ameaça de morte. Agora, eu pergunto para você, como é que alguém poderia testemunhar tais eventos, todos profetizados na palavra e atribuídos ao anticristo, e imaginar que Cristo os faria? Se a palavra diz que é o anticristo que usa desses prodígios de mentira, é lógico que não está se referindo a Cristo. Ele não pode ser o Cristo. Ele não vai chegar dizendo, eu sou o anticristo. Ele vai chegar dizendo, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. Paulo adverte que o próprio Deus mandará uma forte ilusão àqueles que, antes do arrebatamento, recusaram-se a aceitar o amor da verdade. Aqueles que rejeitam o claro ensinamento das Escrituras, a respeito de quê? A respeito do arrebatamento. E preferem conquistar o mundo, já demonstraram sua rejeição à verdade de Cristo. Já demonstraram sua rejeição à verdade de Cristo. Eles estão completamente convencidos de que o anticristo é Cristo. E o seguirão com entusiasmo. Ele cumprirá todas as suas expectativas a respeito do retorno de Cristo. E será? Agora é uma pergunta que eu deixo para você. E será que o desaparecimento de vários milhões de crentes não provará as centenas de milhões de crentes nominais que serão deixados para trás? Que o arrebatamento realmente aconteceu? Responda essa pergunta. Não. E eu acabei respondendo. Haverá, porque eu disse não, eu respondi como não. Deveria ter deixado você responder. Não, não provará, porque haverá explicações para provar que o que ocorreu não foi o arrebatamento. Por exemplo, parte dos ensinamentos dos filhos manifestos
é que aqueles que se recusam a aceitar sua doutrina e não se tornam conquistadores serão instantaneamente removidos para julgamento. Essa é a sua interpretação de Mateus 24, 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Amados, aqueles que acolhem o ensinamento de tais hereges não se importarão em terem ficado para trás. Não se importarão. Realmente, isso provará que eles são fiéis, são os ausentes. Assim acreditam eles, ensinam eles, pregam eles, que foram levados ao julgamento. E por quem se deve lamentar? Aí eu termino o nosso vídeo hoje dizendo: que preparação para o anticristo. Digo a você que no nosso próximo vídeo nós falaremos, já temos aqui o título, pré-tribulação, a chave para o quebra-cabeça. Peço a ti que ore ao Senhor, dono de todas as coisas, que Ele coloque suas palavras em meus lábios para alcançar não os teus ouvidos, mas o teu coração com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E, enquanto isso, aguarde nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Compartilhe com seus amigos. Paz.